Nesse vídeo eu vou falar sobre café em excesso. O que ele pode fazer, quais são os malefícios, qual a relação do excesso em café e da sua capacidade de se relacionar com você mesmo, em que ponto você perde o que seria saudável e passa a viver cronicamente uma condição inflamatória que irá lhe trazer doença no futuro. Qual o impacto disso no sono reparador? Qual o impacto disso na sua capacidade de meditar, de relaxar? Qual o impacto disso no seu estômago? Qual o impacto disso em alguns órgãos? E principalmente, como o excesso de café pode deixar os seus genes despertos para algum tipo de doença. E antes que você mencione que meu avô tomou café até os 120 anos, eu tomo café e não vivo sem café. Olha, eu também não vivo sem café. Eu adoro café, eu sou um apreciador de café. Estou trazendo para você aqui alguns conceitos, tá? Científicos, também alguns conceitos bíblicos, alguns conceitos da área de fisiologia, de bioquímica, com olhar médico integrativo, e pode ser que esse conteúdo sirva para você. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, apaixonado por Jesus Cristo, e nesse canal eu trago ciência, trago medicina integrativa associada à medicina cristã. E o vídeo de hoje é o nosso adorável café, que, quando em excesso, ele pode estimular, mas silenciar o espírito e dificultar a sua conexão com você mesmo, com a sua alma e com Deus. Uma xícara de café pode te dar foco, te despertar, te animar, mas já se perguntou que essa mesma xícara pode estar te afastando do descanso de Deus, afetando seus hormônios, sua mente, seus genes e até a sua sensibilidade espiritual? Hoje, como médico e servo de Jesus, eu vou te mostrar o que o excesso de café, de novo, o que o excesso de café está fazendo com a sua saúde e a sua comunhão com você mesmo, com Deus. Do ponto de vista de um ângulo espiritual, existe uma aceleração, tá? E essa aceleração pode dificultar você atingir ondas cerebrais a ponto de existir uma dificuldade de você meditar, de você orar, porque você fica muito adrenérgico. Gente, eu estou falando de excesso de café. Mais uma vez, eu tomo café, eu sou um apreciador de café, mas até mesmo nos dias que eu tomo demais, eu sinto algumas coisas que eu vou dizer para você. Talvez você não sinta, mas eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com esse vídeo aqui, porque quando você fica muito adrenérgico, o café tem um efeito contrário. Te dá um silêncio e às vezes até um vazio. Existe uma tese que o excesso de café aumenta o barulho interno da alma e interfere na escuta do Espírito Santo. Do ponto de vista de fisiologia com um ângulo espiritual, a cafeína ela pode ativar receptores de adenosina, tá? Bloqueando sua ação. A adenosina ela induz calma e sonolência natural. Ao bloquear a adenosina, o sistema simpático de luta e fuga se ativa, o que de fato vai elevar o cortisol, a adrenalina, aumenta a frequência cardíaca e a vigilância periférica, tá? E isso vai reduzir o excesso, o excesso de calmaria. Vamos lá, na realidade vai reduzir, tá, o acesso a ondas cerebrais, que é a alfa e também a uma onda chamada teta, que são as faixas predominantes quando você está em oração profunda, em meditação, em leitura bíblica contemplativa. Então, qual seria a consequência espiritual de você ter dificuldade em entrar em ondas cerebrais
que traz, entendeu? Traz calma, traz profundidade na sua oração. A mente, ela não silencia. Uma mente, quando ela não silencia, a oração se torna mais agitada. A revelação é interrompida. Existe um salmo, lá em 46:10, tá? Que diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente tem que buscar, tá? Uma aquietação. Então, quando você toma mais do que 3 xícaras de café, isso não é para todo mundo, tá? Eu posso, às vezes, tomar até 5 xícaras que eu tô bem. Tem gente que só toma uma e fica mal. A ideia é você entender qual é o seu ponto. Até que ponto o café te traz paz espiritual e até que ponto o café te traz agitação. Entende? O Senhor não estava no vento, nem no terremoto, mas numa brisa suave. 1 Reis 19, 11, 12. Conclusão dessa visão espiritual, Dr. Jean, te falo, muitos cristãos perderam a brisa suave da presença de Deus porque vivem em estado de alerta, dopados de café, sem nunca silenciar por dentro. E normalmente, quem toma café demais tem ali um contexto de depressão. Às vezes a pessoa tenta aliviar uma depressão colocando mais café, tenta aliviar uma insônia e um sono não reparador colocando café no outro dia, tenta se aliviar de angústia colocando café. O café é bom, ele aumenta a dopamina, ele aumenta hormônios, neurotransmissores que lhe traz ali, né, uma felicidade, né, a serotonina, dopamina, serotonina. Você toma um cafezinho, você fica bem alegre. Mas então, a questão aqui é entender até que ponto você passa do ponto em si, tá? Então é teste, cada um tem o seu limite. Do ponto de vista do ângulo neurobiológico, o que acontece? Olha, existe algumas situações que também a gente vai falar de algumas teses aqui. Por exemplo, o consumo regular de café, especialmente à tarde e à noite, pode prejudicar, tá, o sono reparador e pode acelerar o envelhecimento cerebral. E qual é a fisiologia envolvida nisso aí, doutor Jean? Olha, o pico de meia-noite da cafeína dura de 6 a 8 horas. O pico de meia-vida pode durar de 6 a 8 horas em algumas pessoas. Então, para pessoas com metabolismo lento, que tem uma variação no genes CYP1A2, ele pode, inclusive, durar até 12 horas, o ciclo de meia-vida. Então, a presença de cafeína à noite, ela vai bloquear a liberação de melatonina, dificultando o início e profundidade do sono. Então, a falta de sono profundo, principalmente na fase N3, ela vai impedir a ativação do sistema linfático, responsável por lavar o cérebro do excesso de beta-amiloide, que é um tipo de substância que está associada a pessoas que têm Alzheimer, tá? Tal proteína e mediadores inflamatórios da microglia. Então, são sintomas, são situações fisiológicas que podem... Essa pessoa ela acorda no outro dia com névoa mental ao acordar, falta de foco, irritabilidade, queda de memória de curto prazo, ok? Tem até um salmo que diz o seguinte, Salmo 4, versículo 8, em paz me deito
e logo adormeço. Aqui a gente tem que parar para pensar, porque também lá em Salmo 127:2 diz: Deus dá aos seus enquanto dormem. Então, gente, parar de tomar café depois das 4 horas da tarde. Tem gente que só pode tomar até as 2 horas e tem gente que toma e dorme bem. Escreve aqui para mim abaixo como é que funciona o seu metabolismo. Quando você toma café depois das 16 horas, você dorme bem? Eu quero saber, tá? Tem um outro ângulo, que é um ângulo hormonal. São 5 ângulos aqui que eu quero passar para você. Do ponto de vista de TPM e de refluxo. Olha, o café em excesso interfere diretamente no eixo hormonal feminino e também masculino. Só que eu quero falar aqui do feminino, tá? Porque ele pode gerar sintomas que muitas mulheres acreditam ser normais da idade. Quais são as justificativas fisiológicas para a TPM, por exemplo? Olha, o cortisol ele é aumentado, né? O aumento do cortisol crônico quando você toma café em excesso. A cafeína ela pode elevar o cortisol por até 4 horas após o consumo. Então, a repetição disso ao longo do dia sobrecarrega as adrenais, levando a pessoa a ter fadiga adrenal, que é uma desregulação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. E pode bloquear, inclusive, a ovulação. Aumenta a resistência à progesterona, intensifica sintomas da TPM. Você pode ter irritabilidade, dor, cólica, compulsão, tá? E refluxo, né? Quando a gente fala de refluxo e café, a cafeína, ela pode relaxar o esfíncter esofágico, que fica nessa região aqui, entre o esôfago e o estômago, facilitando o refluxo gastroesofágico. Também estimula a secreção ácida gástrica e levando a pessoa a ter compulsão e desequilíbrio neuroendócrino. A cafeína em excesso causa picos e quedas, buscas de dopamina, sensação de urgência, ansiedade, queda de produtividade emocional. Tá? O espírito do homem sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. Está lá em Coríntios 2:11. Mas um espírito perturbado pelo excesso de estímulo não discerne nada, apenas reage. Se eu trouxer mais um ângulo para você, que a gente chama do ângulo epigenético, aí eu vou falar sobre metilação, homocisteína e café. Então, o excesso de café contribui para a disfunção do ciclo da metilação. O que é isso, doutor? Isso vai prejudicar sua saúde cardiovascular, neurológica e também até a questão espiritual. Mas qual é o mecanismo fisiológico? Olha, a metabolização da cafeína consome vitaminas do complexo B, que seria as principais B12, B9 e B6. E isso vai dificultar a conversão da homocisteína em metionina, tá? Que vai interferir, tá? Na síntese de neurotransmissores como serotonina, dopamina e na reparação do DNA, principalmente na desintoxicação hepática via uma proteína chamada SAMe, que praticamente você não precisa decorar, só precisa entender que todas as vezes que você tiver a homocisteína alta e você for um apreciador de café, você precisa observar como está a sua B6, sua B9 e a B12, porque se você estiver hipometilando, você está com genes desprotegidos. É como se toda a sua linha genética, né, a sua linhagem genética, todas aquelas doenças do teu pai, da tua mãe, do teu avô, do teu tataravô, tá? Aqueles genes que já essas doenças, elas podem estar no teu código genético, tá? E quando você está hipometilando, você perde a capacidade de silenciar essas doenças. A hipermetilação de genes pode te proteger, né? Proteger câncer, autoimunidade. Agora, a hipometilação, ela pode ter uma desregulação hormonal, pode te dar uma estagnação de processos celulares
Então, todas as vezes que você tiver a homocisteína elevada, além dela ser um processo inflamatório, você pode ter maior risco de AVC, depressão e declínio cognitivo, tá? Então, presta atenção, lá em Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Aqui você não vai ficar com falta de conhecimento. Eu estou passando aqui uma estratégia. Faça homocisteína, faça o exame de homocisteína, pede B6, B9 e B12. Tá tudo bem? Opa, você pode tomar seu cafezinho tranquilo, ok? Porque o café, ele pode até te acordar, mas também pode estar silenciando os genes que deveriam te proteger. Ou seja, do ponto de vista técnico, isso se chama hipometilação. E para terminar, eu quero passar sobre uma questão aqui mais existencial, espiritual, que é uma pergunta: mais café ou mais presença? O café virou o combustível espiritual de muitos cristãos, substituindo o descanso real com Deus. Quais são os sinais de alerta aqui, doutor? Você precisa de café antes da Bíblia, se irrita sem tomar, usa café para suprimir orações e jejum, está sempre cansado, mesmo com múltiplas xícaras. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Êxodo 15:2. Não é o café que te fortalece, é o Senhor. E a mensagem final que eu gostaria de deixar para você aqui é o seguinte: café não é o problema. O problema é usá-lo para mascarar o que Deus quer tratar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está lá em Mateus 11:28. Se você vive em estímulo constante, sem tempo para ouvir Deus, talvez esteja viciado em acelerar o corpo e calar a alma. Pai, perdoa-nos por buscarmos mais estímulos do que silêncio, por depender de substância quando deveríamos depender do Teu Espírito. Desintoxica nosso corpo, limpa nossa mente e restaura a comunhão contigo. Que o nosso descanso venha do alto, que a nossa força seja a tua presença, que a nossa sensibilidade espiritual seja maior do que a necessidade de mais uma xícara. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esse vídeo fez sentido para você, eu sugiro que você compartilhe esse vídeo com 7 pessoas, se inscreva no canal, dê o seu like e até o próximo vídeo.